Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo informativo e tutorial aqui da Cibrac Software. Nesse vídeo, trataremos sobre o assunto como proceder na folha de pagamento e quanto ao e-social ao receber empresas vindas de outro escritório ou de outro sistema. Então é muito frequente, no dia a dia dos escritórios contábeis principalmente, receber empresas que estão vindo de outra contabilidade, de outro escritório, às vezes de outro sistema. Nesse vídeo iremos tratar esse tipo de situação, como você vai proceder aqui na folha de pagamento, quanto ao cadastro e quanto à questão do e-social. Primeiramente, ao receber essa empresa, você vai proceder com o cadastro dela. Aí é importante você sempre gerar lá o cartão CNPJ para conferir se as informações estão todas ok. Gerar a consulta de optantes pelo Simples para ver se essa empresa está com a opção ou não. Aí aqui no cadastro da empresa, se atentar principalmente aos campos da classificação tributária, o CNAE da empresa, o CNAE principal, a natureza jurídica. E aqui nessa primeira aba do cadastro, é importante você também preencher essa data aqui, ó, data entrada escritório. Essa data o sistema vai usar de base para ele gerar a tabela de eventos iniciais para você enviar dessa empresa. Então ele vai gerar essa nova tabela com uma nova validade para você fazer o envio lá das rúbricas, dos cadastros dos eventos, né? Um novo evento de empregador, estabelecimento. Então, os eventos que o escritório anterior já fez o envio para o social, o sistema vai somente criar uma nova validade. E os eventos que não existem lá, como rúbricas aí da tua folha, ele vai criar um novo evento lá. Então é importante sempre, ao receber esse tipo de empresa, você acessar o portal e-social dela. Por aqui você consegue conferir, por exemplo, em dados do empregador, conferir aqui qual a classificação tributária está utilizada para essa empresa, se ela optou pelo registro eletrônico dos empregados, ou seja, se o e-social já está substituindo a obrigação de você ter impressa aí as fichas de registro. Confira também se essa empresa optou pela desoneração da folha ou não. Aqui também você consegue consultar os eventos de estabelecimento e lotações. Então, conferir aqui, por exemplo, o CNAE da empresa que foi utilizado pelo escritório anterior, qual que era o RAT dela, o FAP. Feito isso, você também pode conferir aqui em folha de pagamentos, gestão de folha, se está tudo regular com as folhas de pagamento anteriores dessa empresa, se o escritório anterior fez esse fechamento mês a mês. Então aqui você consegue conferir mês a mês, clicando em cada um, a situação da folha, se ela se encontra aberta ou fechada. Aqui você também vai precisar verificar de todos os empregados que essa empresa possui ativos e também dos sócios, caso ela tenha, sócios com recolhimento de prolabore. Aqui em cadastro de empregados, gestão de empregados. Aqui é necessário consultar pelo CPF do empregado. De acordo com a quantidade de empregados que essa empresa possa ter, é possível também consultar pelo nome, mas se ela tiver uma quantidade grande de empregados, é somente pelo CPF. Então aqui eu vou fazer uma consulta como exemplo de um CPF de um empregado, dessa empresa aqui que eu acessei o portal e-social. Então digito aqui o CPF. Aqui nessa tela eu consigo ver qual que é a matrícula e-social desse empregado e também qual que é a categoria que foi utilizada, a categoria do e-social que esse empregado possui aqui no portal e-social. Essa informação eu vou precisar informar lá no cadastro do empregado e eu já vou informar para vocês como fazer. Aqui quanto ao cadastro da empresa, somente para concluir o raciocínio, importante você então conferir na aba Cálculos o FPAS, a opção ou não pelo Simples, o código de terceiros, o RAT e o FAP. Se a empresa for do Simples, o código terceiro 0000. Na quarta aba também, informar aqui qual que é o grupo do e-social que essa empresa pertence. Okay? Então, referente ao cadastro da empresa, esses são os pontos importantes. O cadastro dos empregados, você vai precisar cadastrar ao menos os empregados que estejam ativos nessa empresa. Okay? E aí na aba Contrato, é aqui que você vai verificar qual que é a categoria social que foi utilizada para esse empregado e se ele possui matrícula lá no portal e-social. Então é aqui nesse campo Matric e-social, outro sistema, que você vai informar o número da matrícula que você vai pegar aqui no portal e-social. Dependendo da quantidade de empregados dessa empresa, pode ser interessante você coletar o XML das admissões desses empregados, que é possível o sistema fazer a importação desses cadastros desses empregados. Quando a empresa possui poucos empregados, 1, 2 empregados, você pode também cadastrar eles manualmente aí na sua folha, sem problema nenhum.
tá? Pode até coletar as informações aqui de dentro do portal e-social, que serve como uma base de consultas, né? Então aqui embaixo, em movimentações trabalhistas, caso você desejar baixar o XML desse empregado, aqui no evento da admissão, no final da linha tem essa setinha escrito aqui baixar XML. Você pode então clicar sobre ela, fazer o download desse arquivo e salvar em uma pasta o XML de cada admissão de todos os empregados que estejam ativos. Então, fazendo isso, você pode nos chamar aqui no nosso suporte, que a gente consegue fazer essa importação dos cadastros para você, certo? Então, pelo menos a parte, o grosso de cada cadastro, ele vai conseguir trazer aqui do XML do e-social. Aí, questão de salário, cargo atual, sempre importante conferir conforme o que está hoje para o empregado, porque o evento do XML da admissão vai trazer os dados conforme a data que ele foi admitido. Então, o salário daquela época, o cargo daquela época, certo? Então, se dependendo da quantidade de empregados da empresa, compensa fazer essa coleta aqui do XML, ou até mesmo solicitar se o escritório anterior pode lhe fornecer esse XML, mas é possível você pegar aqui pelo portal e-social também. Aí com esses XMLs salvos aí já em uma pasta, a gente consegue fazer a importação para vocês. Então, conferido aqui a matrícula e-social de cada empregado, a categoria que ele possui, aqui na folha você vai informar exatamente os mesmos dados. Então, a matrícula, vou coletar aqui como se fosse desse empregado, vou colar ela aqui. Também é possível essa mesma matrícula aqui, você informar aqui na opção Extras, Depara Matrícula Social. Então aqui ele vai abrir uma listinha com todos os empregados dessa empresa que você já tem cadastrados e você pode informar a matrícula direto aqui nessa tela, na coluna Matrícula Social Outro Software. Aqui ele vai salvar também lá naquele mesmo cadastro do empregado. Feito isso, então você consegue daí proceder com o primeiro envio dos eventos do e-social. Então, como eu expliquei, os eventos iniciais você vai precisar enviar como se fosse uma empresa que você está criando agora, né? Uma empresa aberta agora. Da mesma forma, você vai proceder com essa empresa que veio de outro escritório. Vai enviar o evento do empregador, vai enviar todos os demais eventos, estabelecimento, lotação, rúbricas, certo? E aí, com os eventos não periódicos, eles já foram transmitidos por esse outro escritório. Então, você já pegou a matrícula lá do portal e-social, já informou no cadastro deles. Agora aqui, você pode fazer o seguinte, clicar sobre cada uma dessas admissões e clicar aqui no botão enviar selecionados. Fazendo isso, o sistema já vai colocar automaticamente no status a palavra OK. Então, ele já vai ficar com a cor em verde, né? Para não ficar mostrando como pendente, porque ele já foi transmitido para o e-social. Porém, o sistema somente vai colocar um OK, ele não vai efetivamente fazer o envio. Ó. Você vê que não tem recibo, não tem protocolo, ele não enviou esse evento. Ele somente colocou um OK para não ficar mostrando aqui como pendente. Tá? Feito esse processo, então, cadastrou a empresa, enviou os eventos iniciais, cadastrou os empregados e informou a matrícula social que cada um possui lá no portal e-social, agora você já consegue fazer o envio da folha de pagamento. Então, sempre importante daí você conferir os dados que o outro escritório enviou, né, a partir da tributação, classificação tributária, o FPS que eles estão utilizando, conferir se esses códigos efetivamente estão corretos, né, para você proceder a partir de agora da forma correta e dar continuidade no envio da folha desses empregados. Vou mostrar para vocês aqui agora também como o e-social trata o cadastro dos sócios e demais trabalhadores sem vínculo. É um pouquinho diferente dos empregados normais. Então aqui ele mostra nessa aba em separado, trabalhador sem vínculo. Então aqui em gestão de trabalhadores, a consulta também é da mesma forma, informando o CPF dele. Informado o CPF, ele vai trazer aqui se é autônomo ou se esse trabalhador sem vínculo possui admissão enviada. Clica sobre ela para ela abrir. Aqui você consegue confirmar a categoria social que foi utilizada. No caso aqui se trata de um sócio, foi utilizada a categoria 723. Essa mesma categoria que você precisa informar lá no cadastro desse sócio na tua folha de pagamento. Esse sócio é possível que ele também tenha matrícula social. Ele só não demonstra aqui nessa primeira tela. Você precisa acessar aqui a opção dados contratuais. Caso esse sócio tenha matrícula, ela vai aparecer logo abaixo aqui da categoria.
Então funciona assim. Até 2021, no layout antigo do E-Social, os trabalhadores sem vínculo não possuíam matrícula, eram tratados somente pelo CPF. A partir da entrada do layout 1.0 do E-Social, o layout simplificado, foi gerado agora a matrícula para trabalhadores sem vínculo. Então, se esse trabalhador sem vínculo foi enviado com um layout novo do E-Social, ele já possui matrícula aqui. Então, nesse caso, apareceria. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês é de uma admissão de trabalhador sem vínculo que foi enviada antes da implantação do layout novo do E-Social, então ela não possui matrícula. Nesse caso, você vai deixar o campo da matrícula em branco, só vai informar a mesma categoria social e já vai estar vinculado esse sócio ou esse trabalhador sem vínculo. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as principais dúvidas. Qualquer sugestão ou alguma outra dúvida, ficamos à disposição aí no nosso chat. Até a próxima, pessoal!